Fala, meus caros, tudo certo? Lucas aqui do Descomplicando a Prática. Hoje a gente vai para mais um vídeo aqui no canal. Uh, Resumindo, Angular Material, configuração de tema claro, escuro e configuração para o Tailwind CSS também, tá? Então, acho que é um conteúdo legal, pouco conteúdo aí disponível na internet. Geralmente, poucos que eu já vi, bem complicado, o pessoal não explica muito bem ali como é que funciona, tá? Teve algumas mudanças ali, desde essa versão 17, se não me engano, com algumas atualizações lá do próprio Material para essa questão do tema, tá? Então a gente vai fazer isso. Então antes de começar, falando aí um pouco sobre Tailwind, acho que a maioria aqui que trabalha com Angular já conhece aí, né, o que é o Angular Material e tal, né? Acho que uns frameworks mais famosos aí de componentização e tal. Mas Tailwind eu acho que não sei se todo mundo trabalha, tá? Acho que ele é mais famoso aí no mundo do React. Basicamente, resumindo aí, tá? Tailwind ele é um framework de CSS utilitário. Então, o que vai ter pra gente ali, tá? Principal diferença. De cara, a gente vai ter ele aí como uma biblioteca, né? Um pacote ali de desenvolvimento. Então, ele vai entrar com uma dependência de desenvolvimento. Por quê, tá? O Tailwind ele vai trazer ali pra gente o quê? Algumas classes nomeadas já prontas, tá? E aí cada classe ela vai refletir ali pra gente em um estilo, uma propriedade CSS, tá? Então logo quando a gente fizer o build do nosso projeto, todas essas classes que a gente escreveu ali, elas já vão ser ali transformadas no CSS equivalente ali pra gente, tá? Então vamos abrir aqui só pra entender melhor. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Então, ó, Tailwind, ó, aqui é um passo a passo aí de configuração, tá? Deixa eu abrir numa outra janela. Ah, não, pode ser aqui mesmo, né? Então, ó, a gente vai ter o que? A gente vai ter algumas classes pré-prontas aqui. Então, margem, por exemplo, tá? Eu vou ter aqui vários tamanhos de margem, tá vendo? Ó? E aí a gente vai ter aqui a classe pronta, tá? Então, MT6 significa o quê? Margem top de 6, tá? E aí por aí vai, tá? Então vou ter margem, padding, eu vou ter flex grid, então assim, o CS completo, tá? Então para quem nunca trabalhou, mas já tem uma base boa aí de CSS, eu acho que é interessante, ela ajuda bastante, eu gosto muito, eu já usei com React, estou usando agora com Angular, tá? Tá vendo aqui o padding, ó? Então cada classe aqui, ó, ele vai ter, ó, a propriedade equivalente. Então às vezes uma classe ela traz mais de uma propriedade, tá vendo, ó? Então PY, tá vendo, ó? As margens aqui, ó, top e bottom, traz mais de uma classe, mais de uma propriedade, tá vendo? Ó? Quem não tem a base, uma base aí boa de CSS, então ó, é perdido com grid, com flex, não conhece aí o básico mesmo, eu acho que não é legal você aí tentar usar um Tailwind porque não faz muito sentido, né? Na verdade, qualquer framework CSS, se você querer aprender antes de entender como é que funciona o básico aí do CSS, eu acho que não é legal. Aqui eu acho que é mais complicado ainda, porque uma vez que você sabe o básico, você, depois de um tempo, vai ver que fica muito fácil aí escrever as classes, tá vendo, ó? Então, para quem tem a base é muito interessante, tá? Então, ó, eu trouxe aqui, tá? Então, voltando aqui no projeto, no que é o vídeo, tema claro escuro com Tailwind. Eu trouxe aqui um projeto pra gente não perder tempo aí criando um projeto do zero, tá? Eu trouxe aqui um projeto com toda essa configuração aqui do tema, tá vendo? Ó? Um tema claro e um escuro. E aí eu vou passar aqui arquivo por arquivo, mostrar pra vocês como é que a gente faz isso, tá? Beleza, tá? Tá aqui o projeto, vou abrir ele pra gente ver um pouquinho melhor, tá? Então, uma vez que a gente já instalou aí os pacotes, os dois pacotes principais aqui, que é o Angular Material aí, a maioria de vocês já está familiarizado, tá? O Angular Material e o Tailwind CSS, que vai estar aqui embaixo, ó. Uma vez que a gente instalou isso, tá? Vamos começar pelo Tailwind primeiro. Para configurar, basicamente a gente vai precisar fazer o que aqui, tá? Então eu tenho aqui na documentação, ó. Deixa eu abrir aqui a documentação. Cadê aqui? Aqui, ó. Iniciar. Então você instala aí, ó, tá vendo, ó, o flag aqui, ó, de "-d", né, desenvolvimento. E aí no que você rodar esse comando, ele já vai criar pra gente o quê? Um arquivo onde a gente vai configurar o nosso Tailwind, tá? Então a gente vai começar aqui, né, com conteúdo, que é uma lista aqui, né, de pastas onde o Tailwind aqui ele vai interpretar pra gente e funcionar ali. Aí a gente vai ter aqui, ó, um import das funcionalidades básicas, tá? E a gente vai ver isso aqui no projeto que eu trouxe, a gente vai andar e caminhar nesse arquivo aqui, entender aí passo a passo, tá?
Então, ó, aqui no projeto eu já trouxe isso aqui pronto, tá? Então, ó, eu já trouxe aqui, cadê o Tailwind aqui, ó? Eu já trouxe aqui, ó, esse arquivo configurado, tá? Então, o content igual eu mostrei, tá? Dark Mode, então como a gente vai fazer uma configuração aqui de tema, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai criar aí o tema claro e escuro, a gente vai utilizar por padrão o Selector, que aí ele vai permitir a gente fazer a troca escuro e claro aqui dentro, tá? E aí o tema aqui, a gente vai dentro do tema do Extend, a gente vai alterar aqui o Font Family e vai alterar o Colors, tá? Então Colors eu vou esconder aqui por enquanto, depois a gente vai voltar nele. Font Family, a gente vai utilizar aqui o Nunito, né, como Sans, e o Open Sans aqui, né, no Serif. E aí a gente vai fazer um spread aqui dentro do default tema, né, que é o tema padrão do Tailwind. Ele vai ter aqui todas essas propriedades. E a gente só vai estender aqui para ele colocar aí como as próximas opções aqui, tá vendo? Ó? E aí a gente faz o import aqui do tema default aqui, ó, utilizando o require aqui, lá na biblioteca, lá a gente vai chamar o default theme aqui, tá? Beleza. Feito isso, tá? A gente vai ter aqui, ó, no nosso styles, a gente vai importar aqui nesse projeto, a gente vai ter 3 arquivos, então eu gosto sempre de fazer essa divisão de CSS. E aí eu crio uma pasta aqui, ó, dentro da pasta raiz, né, a source, eu crio uma pasta styles, tá? E eu gosto de fazer essa divisão, tá? Então, ó, de cara, ó, o Tailwind eu já coloco aqui, que é justamente aquele import que a gente viu aqui, ó, tá vendo? Ó? Então ele precisa disso aqui pra funcionar, tá? Fontes, eu gosto de importar aqui tudo que é fonte, então, por exemplo, a fonte que a gente vai usar no Nito, tá vendo? Ó? Tô fazendo import aqui, tá? A mesma coisa para os ícones do Angular Material. Estou fazendo import aqui, em vez de fazer, por exemplo, aqui no... Ó, aqui eu posso até tirar esses caras aqui, ó. Porque como eu estou fazendo direto lá, eu não vou precisar deles aqui no meu índice HTML, tá vendo? Ó? Vou até salvar pra gente ver que ele não vai quebrar nada aqui na aplicação, ó. Ah, esqueci de avisar, pessoal. Esse projeto aqui, tá? Da forma que eu abri ele, eu coloquei lá no meu GitHub aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Aqui nessa brand start, tá? Então, para quem quiser dar uma olhada e acompanhar lá, deixa eu carregar e tá aqui, ó. Tem até o ícone aqui, tá funcionando bonitinho, tá vendo? Ó? Show. Beleza, então a gente configurou aqui o Tailwind, tá? A gente já vai voltar nele. Então, beleza, eu tenho aqui as fontes que eu expliquei também, né? O arquivo Tailwind que eu estou importando aqui, tá? Fontes e Tailwind. E aí, toda a parte do tema claro e escuro, eu gosto de configurar num arquivo à parte que geralmente eu chamo de tema aqui, tá vendo? Theme, tá? E aí nesse arquivo que a mágica vai acontecer, tá? Então por padrão, a gente vai importar aqui, ó, o Angular Material, tá? E referenciar ele aqui com uma variável. Então isso aqui é o padrão que eu vejo na comunidade, né? O match aqui. E aí, a gente vai ter um tema claro e um tema escuro, tá? E aí para isso a gente vai precisar do quê? De 2 variáveis, tá? Uma para tema claro, que eu gosto de colocar geralmente aqui um app, tá vendo? Ó? Light Theme, tá? E outra para tema escuro, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai construir isso com o match aqui, tá? Então a gente vai criar um próprio tema e esse tema a gente vai usar temas pré-prontos do Angular Material, tá? Então o tema claro, ele vai ter aqui dentro da propriedade color o tipo, então ele é light. E aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar outros 2 temas que estão aqui dentro do próprio match, tá vendo? Ó? E aí vocês podem ir lá na documentação que eu tenho, acho que ele tem vários temas aqui que eu posso usar, sabe? Então se eu colocar um tema que não existe aqui e salvar, ele provavelmente vai dar algum erro aqui pra gente, tá? Porque ele vai estar esperando que a gente referencie temas prontos, tá? Então deixa eu ver se ele mostra alguma coisa aqui. Tá vendo? Ó? Não existe esse tema, ó. Então, a gente vai usar já temas prontos do Angular Material. A gente poderia criar um próprio tema, tá? Ou dar um override num tema já existente, alterar algumas coisas, entendeu? E aí eu vou colocar o quê? Uma propriedade primária, que vai ser aqui um cyan. Cyan aqui é aquele tom lá de verde. O terciário vai ser um laranja, tá? Eu vou configurar aqui também a tipografia. Então, para manter o padrão, eu vou colocar aqui aquela mesma fonte que eu coloquei lá, tá? E vou fazer a mesma coisa pro Dark. Só que pro Dark, ó, eu vou pegar um tema por padrão Dark, tá? Então é legal vocês olharem lá na documentação do Angular Material e ver quais temas são Dark, quais são Claro, ó. Então aqui você consegue ver, tá vendo, ó? Então, por exemplo, ó, o Cyan e Laranja, que eu escolhi aqui, tá? Ele é um tema escuro. O Azure e o Blue
ele está aqui dentro de um tema claro. Então vocês podem dar uma olhada aqui, ó, e já utilizar esses temas prontos aqui. É o que eu estou fazendo, tá? Para a gente agilizar aqui. Show! E aí, como é que vai se dar como é que a gente vai conseguir configurar a possibilidade de trocar entre um tema e outro, tá? Igual a gente vê aqui, tá? No Angular Material. Então eu tenho aqui, ó, o Cyan com laranja e eu quero trocar para o Azure e Blue, tá? Então se eu voltar aqui, ó, o meu tema light, ó, vai ser um Cyan com laranja, tá? Aqui, ó, um cian com laranja, que aqui no caso ele é um tema escuro, tá? No meu ele está invertido, mas não vai ter problema, porque o que importa é as cores aí, tá? E o outro vai ser um Azure e Blue, que é esse aqui, tá vendo? Ó? Eu posso até inverter para ficar igual aqui no vídeo, tá? Então eu posso fazer o que? Eu posso copiar esse aqui pro Dark, pra gente manter aquele lá, e esse aqui eu posso copiar lá pro Light. Só pra gente ver. Tá? Deixa eu salvar aqui. E aí, então a gente vai ter algo mais ou menos igual tá aqui, tá vendo? Ó? O Azure Blue pro claro e o Cyan e Origin pro Dark, tá? Cyan e Origin pro Dark e o Azure, na verdade não é o Azure Blue, tá? Que é o Violet Blue, mas eu posso colocar igual lá, o Azure e aqui o Blue pro Light. Vamos ver se ele deixa. Eu acho que é essa a nomenclatura, tá? Então, ó, Azure Blue pro Light e o Cyan e laranja pro Dark. Então vamos voltar lá. Tá aqui, ó. Não carregou ainda. Ele tá com o Violet aqui ainda. Deixa eu trocar. Aí, ó, agora funcionou, tá vendo? Ó? Então, ó, o azul pro claro e o cian pro escuro. Show, beleza. Tá aí, tá? E aí, voltando lá, continuando. Para se dar a configuração, a gente vai ter que fazer o quê? Algumas manobras aqui dentro desse cara, tá? Então eu vou escolher um tema que é o default. Então o meu tema default ele vai ser o Light, tá? Então o que eu fiz aqui, tá? Não precisa de tudo isso. Isso aqui são classes aí que eu já tenho pronto aí, que eu utilizo já há um bom tempo. E eu geralmente meio que copio e colo em todo o projeto, que é o que eu uso, tá? Então eu vou ter algumas classes, ó, como por exemplo, ó, algumas propriedades aqui, algumas classes CSS. App Priming, tá vendo? Ó? Eu vou lá do tema, tá vendo? Ó, Get Theme Color. Eu vou passar um tema que eu estou escolhendo e vou buscar uma propriedade para setar nessa variável, tá vendo? Ó? Porque eu vou conseguir usar esse cara lá no meu projeto, tá? Então esse aqui é o default, que é o tema light, tá? Então eu vou colocar aqui dentro do root. E aí eu tenho várias paletinhas aqui, ó, Neutron, com variantes, tudo, tá? Então isso aqui não precisa se preocupar. Então se vocês quiserem utilizar no projeto de vocês, copiar e colar e manter, fica à vontade. E aí como é que vai se dar a configuração do tema escuro e claro, tá? Eu vou ter duas classes aqui, HTML, tá? Então essa padrão aqui, ó, eu só vou mudar o que? A cor e o fundo. Porque quando eu fizer a troca claro e escuro, o que vai mudar vai ser justamente o fundo e a cor. Então, um tema escuro, fundo escuro e as cores, né, claras. Fui pro tema light, vou inverter. Então é o fundo claro e as cores escuras, tá? Então aqui, como eu já estou com default aqui com todos esses caras, o HTML padrão, ó, ele vai incluir tudo isso, mais o background aqui. Show! Quando eu tiver o dark, tá? A gente vai colocar uma estrutura que é dessa forma, vai ser um html.dark. Por quê? Quando a gente for fazer a troca de tema, tá? A gente vai incluir ali dentro do DOM um elemento, né? Um item lá na lista que vai ser o dark. E quando eu incluir o dark, automaticamente, tá? Tudo que tá aqui, ó, no default, vai ser substituído pelo que está aqui, tá? Então, ó, o app on background, que é o color, tá vendo? Ó, ele vai virar branco. Porque a cor das letras no tema escuro são brancas, né? Cores claras. E aí a mesma coisa lá pro background, que deve estar aqui no final, se eu não me engano. Não tá, mas tá aqui em algum lugar, o background. Deixa eu ver. Não, tá aqui logo no começo, tá vendo? Ó? E aí eu vou pegar o background lá do meu tema, entendeu? E aí como é que vai se dar essa troca, tá? Então só para vocês entenderem, eu vou pegar aqui no App Component, tá? Eu já tenho algumas estruturas aqui, mas a gente vai passar por elas para ficar mais fácil. Então eu vou colocar aqui, ó, um init, implements, init. Opa. Aqui é implements, né? Init, show. Aí eu só preciso, né, agora criar aqui o método, né? Init, show. E aí, o que eu vou ter que fazer? Para trocar o tema para Dark, eu vou ter que adicionar lá, num elemento da DOM, eu vou ter que adicionar essa classe Dark, tá?
E aí no que eu adicionar essa classe Dark lá no class list, desse atributo desse elemento, automaticamente eu vou dar um override em todo o default, que é light, tá? E aí como é que a gente pode fazer isso de uma forma muito fácil com o Angular? Utilizando o document, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso injetar, ó, o document aqui, que vai permitir a gente fazer alguns acessos muito mais simples no DOM. Então inject document, tá? Show. E aí vai ser o que? This.document. E aí vai ser um, deixa eu ver, document element. E aí class list, tá vendo, ó? Aí eu vou, ó, adicionar o que? Então como por padrão aqui, ó, vamos ver, ó, por padrão, ó, eu tô com dark aqui, tá? Deixa eu dar um recarregar. Ó, na verdade, ó, o padrão tá claro, tá? Então eu recarreguei aqui, por padrão tá claro. Então fazer o quê? Vamos depois de um tempo, ó, adicionar o dark. Então é justamente isso, ó. Então esse aqui, ó, esse string dark tem que ser justamente, ó, essa string aqui. Então se aqui tiver escuro, aqui vai ter que ser escuro, tá? E aí vamos fazer isso, ó, depois de alguns segundos para vocês verem lá na tela funcionando, ó. Set timeout. E aí, ó, vamos colocar ele, vamos colocar depois de aí, sei lá, 4 segundos. Pronto, agora foi. Então eu vou deixar aqui na página pra gente ver. Ele vai carregar, aí vai passar os 4 segundos, ele vai adicionar e vai trocar o tema pra gente, tá? Isso se eu não fiz nenhuma besteira. Tá rebuildando aqui ainda. O ângulo é meio pesadinho pra fazer isso, né? Mas mais pesado que isso, um hot load é mais pesado que isso aqui, é só aquele do React lá, Deus me livre. Aqui, ó. Então, ó, passou 4 segundos, ó, ele mudou o tema, entendeu? Show! E aí, tá feito, tá? É basicamente isso, entendeu? Então a gente precisa ter aí o tema configurado, tá? E fazer essa manobra para conseguir ter a troca aqui com o document, tá? E aí, ó, vamos tentar entender então como é que eu fiz aqui o toggle, pra gente ver ele funcionando aqui, ó, na prática, tá? O toggle, tá? Então, ó, eu criei um serviço aqui, ó, e vocês podem usar também para brincar aí, quiser usar em projeto de vocês. Eu criei um serviço que basicamente ele vai ter alguns métodos que vai ajudar a gente a gerenciar essa questão do tema, tá? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou deixar aqui, eu acho que eu vou usar isso aqui daqui a pouco em outro exemplo, tá? Então eu vou só tirar isso aqui. E aí a gente volta, tá? Beleza, então vamos lá pro serviço. Então eu criei um serviço aqui, ó. Team Service, tá? Então o que eu fiz aqui, tá? Então eu defini aqui um tipo, tá? Um tipozinho aqui do TypeScript, que vai ser o tipo aí do tema nosso. Então o tema vai ser ou Dark ou Light. Então é isso que o nosso toggle vai passar ali, quando a gente estiver fazendo a troca, o Light ou Dark, para fazer a mudança. Eu criei aqui um Local Storage Key. Então eu gosto de ter essa estrutura aqui de chave para local storage, então eu gosto de ter aqui como prefixo uma abreviação do app, da aplicação que está desenvolvendo. Então, por exemplo, ó, Descomplicando a Prática, tá? DAP. Eu coloco 2 pontos e coloco aqui a chave propriamente dita ali, né, do que eu estou me referenciando aqui, tá? E aí, se você estiver trabalhando com o token, por exemplo, eu gosto de fazer isso, tá vendo? O Axis Token, né? Qualquer outra coisa, se estiver trabalhando de local storage, tá? Opa, eu gosto de fazer assim. Show! Então, ó, como eu mostrei lá, deu algum erro aqui? Não, tá? Então, como eu mostrei lá, né, então a gente vai precisar do document aqui para fazer essa troca, tá? E aí eu criei um Scion aqui para justamente persistir o que? O tema que eu tô, né, atualmente ali selecionado. Então, é uma variável que ele vai chamar aqui, né, isCurrentThemeDark. Então, por padrão, não é tema dark, então aqui é falso, que o default meu é o tema claro lá. Então, eu vou colocar um falso aqui, tá? E aí, ó, como vão ser os 2 primeiros temas? Os 2 primeiros temas, os 2 primeiros métodos, vão ser métodos aqui para a gente recuperar ali essa informação do local storage. Então, ó, eu vou ter esse método aqui, ó, que é obter o tema preferido, né? Que é o tema que o usuário selecionou pela última vez e deixou armazenado ali, isso aí tá lá no local storage, tá?
E aí, ó, eu vou pegar, qual que é o tema que está armazenado? Eu vou chamar esse método aqui privado. E esse método, ó, então, se eu não tiver acesso ao local storage, tá? Então, para quem não viu meu último vídeo, eu falei sobre server-side render, aí eu expliquei justamente essas questões, tá? Então, como esse appzinho aqui, ele é um app que a gente está com o server-side render configurado, tá? No momento em que a gente estiver renderizando a nossa aplicação lá no servidor, alguns elementos, alguns objetos que estão exclusivamente presentes no browser, ele não vai conseguir acessar aqui. Então, local storage só existe no browser, não existe no servidor. E ele vai dar um problema. Então, tem que fazer algumas verificações aqui, porque ele vai acabar quebrando, tá? Alguns acessos que eu quiser fazer aqui, tá? E aí, o que acontece? No meu local storage, em vez de armazenar só o dark e o light, assim, dessa forma, string, eu vou armazenar um objeto, tá? E esse objeto vai ter justamente essa estrutura. Vai ter uma propriedade color theme, e aí sim o color theme ele vai ser ou dark ou light, tá? E aí se não tiver nada no local storage, vai ser um objeto vazio. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar meu local storage, tá? Eu vou buscar a chave. Se existir, vai ser ela mesma. E se não existir, vai ser um string, um objeto aqui, ó, né, em formato string, um string representando um objeto vazio. Eu vou fazer um parse desse cara e vou retornar o color theme aqui, tá? Então eu vou acessar a propriedade e retornar aqui. Tá vendo? Esse cara vai retornar um dark ou light. E aí, ó, voltando aqui, ó, quando eu chamar o getPreferred color theme, eu vou acessar esse cara. Então, se o tema armazenado for, por exemplo, existir, né, ele for um tema válido, eu retorno o próprio tema. Se não, eu retorno light. Então, por padrão aplicação, por mais que não tenha nada aqui, ou seja, quando isso aqui for vazio, tá? Aqui ele vai retornar vazio, tá? Então, ele vai cair como undefined e ele vai, por padrão, setar o light, tá? Então eu consigo fazer logo no meu Engine Unity aqui, com esses dois métodos já, eu consigo pegar esse tema e já setar ele, tá? Como tema padrão. Mas para isso a gente vai ter que descer um pouquinho e ver qual que vai ser o tema que vai fazer isso, tá? Então descendo um pouco aqui, eu vou ter um outro tema que é um outro método que é justamente o set storage color theme, tá? Então o tema que vai receber o color theme aqui, dark ou light. E aí justamente ele vai fazer o que? Ele vai montar aquele objeto e vai o que? Setar no local storage, tá? Sem nenhuma dificuldade. E eu vou ter um outro tema aqui que é o setColor. Então esse cara é justamente o tema que vai ser responsável para fazer a alteração, tá? Então ele que vai chamar aquele document lá que a gente viu e vai fazer aqui a alteração do tema pra gente, tá? E aí o que eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma variável aqui que é o isCurrentTheme, tá? E se o tema for dark, ela é verdadeira, porque ele é o tema dark. E aí se não for, ele é false. E aí na sequência eu já vou o quê? Eu já vou setar lá no meu sign, eu já vou setar esse valor, tá? E aí se o valor for dark, eu vou adicionar lá nesse nó o dark, tá? Se não for, eu vou remover, tá? Então, intuitivamente, vocês poderiam pensar que eu teria que fazer isso aqui, tá? Por exemplo, ó, light. Mas não, eu não tenho nenhuma referência para um nó light aqui no meu tema. Eu tenho para dark. Então, automaticamente, no que eu remover o dark, eu já vou remover esse cara e aí, por padrão, ele vai voltar a essa estrutura aqui, tá? Que é a estrutura padrão, que é light, entendeu? E é isso, vou remover. E aí eu vou ter um outro método que é o quê? Que é o toggle. O toggle basicamente ele vai inverter as cores, tá? Que é justamente o que eu preciso aqui, tá? Cadê? Inverter. Então aqui é um toggle. No que eu clico, eu inverto, entendeu? Então ele vai pegar o estado atual, se está escuro, se está claro, ele vai passar para o escuro. Se está escuro, para o claro, tá? E aí, ó, vamos ver esse método. Então ele vai pegar a cor atual, tá? Então o tema atual é dark. Se for dark, ele vai inverter. Ele vai colocar light. Se não for dark, é light. Então ele vai colocar o dark, tá? E aí logo na sequência então eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o setColorTheme, que é esse cara que eu vi. Então eu já vou inverter o tema. Já vou chamar aqui e já vou alterar, tá? E aí na sequência eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar no local storage. Nesse método aqui que a gente viu, tá? Então, ó, vamos lá para o toggle para vocês entenderem. Então aqui eu criei um componentes, criei aqui o theme toggle, tá? E aí o toggle, o que ele é? Então eu injetei aqui, né, o service. O toggle basicamente é o quê? Tá? Ele é um botão
e o conteúdo dele é justamente o quê? Um ícone. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar lá o meu sign do meu serviço, tá vendo? Ó? Screen Theme Dark. Então se for dark, eu vou mostrar o quê? O sol, porque se está dark eu mostro o sol para ele trocar. Ou seja, clica aqui no sol que você vai trocar de tema, tá? Acho que abriu alguma coisinha aqui, deixa eu fechar. Fechei. Beleza. Se não for, aí eu vou mostrar o dark, tá? Simples assim. E aí no que eu clicar, eu vou justamente, ó, chamar o toggle. Tá vendo, ó? Vou chamar o toggle que tá aqui embaixo. Fechou? E tá aí. Então já tá funcionando, tá? E aí, ó, o que a gente pode fazer? Então, se vocês virem aqui, se eu mudar para escuro, se eu carregar a página, ele volta pro light, né? Que é o default, tá lá. Em nenhum momento, quando eu recarreguei a página, em nenhum momento eu vi que o tema era dark por padrão e eu fui e alterei, tá? Eu vou fazer isso aqui, por exemplo, no meu OnInit. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, ó, const current color theme, e aí eu vou chamar o service. Então, eu vou ter que injetar o service aqui antes, né? Ah, posso até usar esse cara aqui, ó. Ó, theme service. Opa. Theme service. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou chamar o service. Opa, deu aqui, ó. Vou chamar o service, tá? Então, ó, get preferred color theme, tá? Então aqui, ó, eu já vou pegar por padrão lá o tema atual, que é justamente aquele cara que vai no local storage. Se tiver um tema setado, ele usa o tema. Se não tiver, ele usa o light. Então, quando eu mudar para dark aqui, ele vai virar dark. E aí, na sequência, eu preciso fazer o quê? Eu só preciso setar esse tema. Então, eu venho lá no meu service, ó, e dou um set color theme. Tá vendo, ó? Aqui o set color theme, como vocês lembram, vai justamente, ó, setar o tema para mim. Então, logo quando a aplicação dá aquele start, ele vai setar o tema para mim. Então vamos fazer o teste aqui. Eu vou até abrir aqui, ó, o application para a gente ver aqui no local storage, ó. Então, ó, ele está persistindo aqui, ó, aquele objeto que a gente viu. Então, ó, deixa eu só carregar para ver se está atualizado. Beleza, então no que eu mudei, ó, então pro padrão tava dark, ó, ele já mudou para dark, tá vendo, ó? Então toda vez que eu dou um F5 aqui, ó, ele muda para dark, tá? Quem foi atento aí reparou que ele deu uma piscada, né? Ele ficou claro e depois ele mudou para escuro, tá? Isso é uma questão aí que a gente pode resolver de várias formas, tá? Então uma delas pode ser a gente trabalhar com o App Initializer do Angular, que a gente vai conseguir fazer algumas implementações antes da aplicação iniciar, tá? Outra é trabalhar, por exemplo, com uma tela de load. Então você pode ter uma tela aqui de load e aí você conseguir setar, talvez colocar um timeout ali para a tela ficar ali carregando um pouco antes do conteúdo estar pronto, tá? Então a gente pode até fazer isso aí no próximo vídeo. E é isso. E aí, se eu voltar para Light aqui e recarregar, ele mantém o Light, tá? Voltei para escuro, recarreguei, ele vai manter o escuro. Show? Beleza. Galera, acredito que é isso. Vou recapitular aqui para ver se não faltou nada, tá? Então, eu coloquei alguns estilozinhos aqui, tá? De Tailwind e tal, mas isso aqui a gente pode conversar depois. Lembrei, outra coisa importante, tá? Como a gente começou aqui com um projeto já iniciado, já criado, tá? Quando você dá um ng add Angular Material, ele vai perguntar ali em algum momento qual tema, qual pre-built time você quer utilizar aqui no projeto, tá? E você acaba que escolhe um. E quando você fizer isso, tá? Por padrão, ele vai fazer o quê? Eu vou até dar o Ctrl Z porque já estava assim, ó, aqui. Ele vai colocar isso aqui, tá vendo? Ó? Então, por padrão, a gente consegue já escolher um tema aqui, ó, do Material para ser o tema padrão, tá? E aí a gente não precisaria fazer nada disso, tá? Que a gente fez aqui, tá vendo? Ó? Não precisaria fazer nada disso, porque por padrão ele já ia aplicar aquele tema que a gente escolheu aqui, tá vendo? Ó? Que são justamente esses temas que a gente vê aqui, entendeu? Mas como a gente vai ter o tema Dark Light, a gente deu uma customizada de leve aqui, alterando algumas cores, a gente não precisa disso, tá? Então a gente pode remover isso aqui do nosso AngularJSON, tá? E é isso. Galera, esse era o vídeo de hoje. Eu acho que
Eu acabei trazendo já alguma coisinha pronta, pra gente não ter que ficar escrevendo tanto código aqui, mas a implementação é muito simples. Eu acho que o legal mesmo é a gente passar e explicar o que é cada coisinha. E eu trouxe de uma forma muito simples aqui, então vocês podem pegar aí o projeto, colocar no projeto de vocês. Ele já vai estar funcionando bonitinho, tá? E aí, qualquer dúvida, deixa os comentários no vídeo que eu vou tentar responder todo mundo. E o próximo vídeo, tá? Parte 2, acho que eu vou colocar parte 1 e parte 2. O próximo vídeo a gente vai continuar daqui e vai desenvolver ali a página inicial do canal, tá? E aí a gente vai, na prática, aí, aplicar juntos um pouco aí de Tailwind, que a gente só configurou aqui, eu expliquei o que, que é. A gente vai escrever na prática algumas classes, tá? E a gente também vai aplicar um pouco aqui de técnicas de SEO, tá? Então, vai ser muito legal. Se inscreva no canal aí, pessoal. Ative o sininho para não perder nada e abraço.